tudo bem? Meu nome é Mila Cristi, eu sou psicóloga, tenho 28 anos, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou aqui, a convite da Aline, para conversar um pouquinho com vocês sobre como manter a saúde mental em tempos de pandemia, como manter o equilíbrio emocional em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, né? Nós já estamos na metade de 2020, tenho quase certeza que muitos planos que vocês tinham feito tomaram outros rumos, né? E que 2020 não está sendo nada parecido com o que você tinha imaginado que ele fosse. Os meus tiveram que tomar outros rumos, né? Eu tive que fazer alguns reajustes, diminuir algumas expectativas, né? E essa sensação de não controle, ela gera muitos sentimentos na gente, né? Porque a gente gosta dessa falsa sensação de controle. A gente planeja, faz os planos, mas a concretização deles nem sempre realmente é determinado apenas pelo que a gente faz ou deixa de fazer, porque as coisas elas fogem sim do nosso controle, né? E diante eu diria, dessa vivência coletiva, né, esse estado de instabilidade e imprevisibilidade que nós estamos vivendo, a gente costuma dizer que algumas reações são normais e até esperadas, como, né, alguns exemplos, sentimento de medo, ansiedade, frustração, sentimento de impotência, angústia. A gente observa também alterações de apetite para mais ou para menos, alteração de sono para mais ou para menos. A gente também costuma observar um aumento dos conflitos interpessoais, seja no trabalho, seja em casa, porque a gente está convivendo mais tempo juntos e acaba, né, que pelas emoções estarem mais exacerbadas, acaba que os conflitos também começam a ser mais comuns. Isso não significa que a gente não vá fazer nada diante, né, dessas reações, desses sintomas, que a gente chama de reações normais para uma situação anormal, né? A gente vai procurar responder, né, a essas emoções de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Então, a pergunta então tá, Mila, como equilibrar, né, esses momentos tão incertos, como manter o equilíbrio emocional nesses momentos tão incertos? Mas o mais importante, gente, eu acho que primeiro que a gente precisa conversar é a gente dissociar equilíbrio emocional da ideia de que está tudo bem sempre, né? Da ideia de que eu não me afeto por nada, eu não sofro por nada e eu tô sempre de boa. Até porque esse lugar não existe. Para a gente poder estar vivo, a gente é sim o tempo todo atravessado pelas nossas emoções. Desde as emoções mais prazerosas de sentir, como alegria, amor, contentamento, até aquelas que não são tão prazerosas de sentir, como o medo, a raiva, a impotência, a frustração, que tendem a ser emoções mais desconfortáveis de sentir, né? Então a gente costuma falar que o equilíbrio é essa capacidade de não se perder nessas emoções, de não ser completamente tomado por elas a ponto de fazer coisas disfuncionais, né? Que pode colocar em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas, né? E coisas que não vão ser frutíferas, coisas que não vão trazer coisas boas para a gente, né? Então, a gente sempre percebe que esse estado de descontrole, de desequilíbrio, ele nos afasta do que realmente é importante para a gente, né? Então, é necessário entender que equilíbrio não é esse lugar
estático, de que cheguei e estou pronto. Não é assim, né? É esse lugar dinâmico, né? Tipo, quando o nosso corpo está com frio, né? Quando a gente começa a sofrer uma hipotermia, o nosso corpo ele vai se preparando, não. Então, espera, né? Quais são os órgãos que são mais importantes? Vamos, né, de certa forma, proteger esses órgãos mais importantes. Então ele vai se movimentando para achar um equilíbrio. Então ele retira sangue das partes inferiores, né, que ele considera ali menos importantes, e leva esse sangue para os órgãos que são mais importantes, né, para aqueles que ele considera que vai manter a vida. Então, o nosso corpo, ele faz isso, né? Ele movimenta a gente para que a gente esteja em equilíbrio quando a gente está em alguma situação de risco ou não, né? Às vezes, por exemplo, o exemplo da gente ficar em pé. A gente não tem noção dos movimentos, né, que o nosso corpo faz para que a gente esteja em equilíbrio, né? Então a gente fica, a gente não costuma prestar atenção nisso, mas o nosso seu corpo faz vários movimentos para que a gente fique em equilíbrio. Então é esse lugar de movimento, não. Então espera, né? Desequilibrou aqui. O que a gente faz? Que recursos a gente tem? Que respostas a gente vai dar para esse desequilíbrio? Né? E a gente pode dar uma resposta frutífera, uma resposta potente, e a gente pode dar uma resposta infrutífera e uma resposta não potente. Né? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Né? Então é esse lugar de se autorregular, né? Esse lugar de diante das situações que são colocadas, né, pelo ambiente, a gente consegue dar uma resposta adequada. Então, a gente precisa entender algumas coisas antes da gente dar uma resposta para esse equilíbrio, né? Para como achar uma resposta para esse equilíbrio. Primeiro, a gente precisa aprender a acolher as nossas emoções. Né? Se você foi atropelado, atravessado por uma experiência difícil, é normal se sentir frustrado, é normal sentir medo, é normal sentir raiva, irritação, decepção. Negar o que a gente está sentindo não ajuda. E a gente, né, que somos cristãos, a gente vem de um lugar que a gente não pode sentir essas coisas, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir medo, a gente não pode sentir ansiedade, né? Só que isso é impossível, porque a gente é humano, a gente vai sentir essas coisas. Mas há uma grande diferença entre sentir essas emoções e ser controlado por essas emoções, né? Mas falar que a gente não sente isso é muito injusto com a gente, porque nós somos seres humanos, nós temos emoções humanas, né? Então acolher, olha, realmente eu estou sentindo isso, eu estou sentindo medo, né? Realmente eu estou sentindo raiva. Se anestesiar, fingir que não está sentindo nada, não é um recurso saudável para a gente. Né? Porque o nosso corpo ele vai dar resposta para isso de um outro jeito, né? Que vem como sintomas. Então, primeiro, acolha o que você está sentindo. É medo? Então fala, eu estou sentindo medo, né? E aí nomeia o que você está sentindo, né? Por mais que a gente está vivendo uma experiência coletiva, né? A humanidade toda está passando por esse momento de pandemia, nomeia o que você está sentindo. A gente não está sentindo as mesmas coisas, por mais que a gente está vivendo isso juntos, cada pessoa vai vivenciar esse momento de uma forma diferente. Né? A minha experiência é diferente da sua, a sua experiência é diferente da experiência do seu vizinho, do que os seus amigos estão sentindo. Então ninguém está sentindo as mesmas coisas, a gente está sentindo coisas parecidas, mas nomeia o que você está sentindo, né? Porque essa vivência é nossa, o que eu estou vivendo é único. E a gente precisa ver como isso que a gente está vivendo
está me afetando, né? Eu estou vivendo isso com todo mundo, mas eu estou sendo afetada de uma forma diferente, né? Na minha realidade, no meu contexto, que é diferente do de outras pessoas, né? Então, se pergunte, como isso está me afetando, né? Tem uma pessoa que está sendo afetada porque está doente, outra porque tem alguém que ela ama muito que está doente, outra porque está no total isolamento há meses, né? E já está muito angustiada com isso, outra porque perdeu alguém que amava muito, outra porque está sendo afetada economicamente, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, correndo o risco de ficar desempregado, ou se já ficou desempregado, né? Ou as pessoas da família estão desempregadas, ou porque você tem que pegar um ônibus e ir para o trabalho, e você sabe que isso te coloca em risco, né? Então, assim, cada pessoa vai estar vivenciando isso de uma forma muito única. Então, se pergunte como é isso que está acontecendo está me afetando, né? Que é uma experiência sua, que é diferente da experiência de outras pessoas, né? Então, é uma investigação que a gente vai ter que fazer, né? É que a gente vai ter que dar uma resposta. É uma demanda e uma necessidade nossa. Se responsabilizar por investigar isso é muito importante. Eu sempre falo que o processo de autoconhecimento ele faz muita diferença na nossa vida, né? Que a gente vai nos entender, porque, né, essa situação está afetando a cada um de nós de uma forma única, de uma forma diferente, né? Então, qual é a minha necessidade nesse momento? Como ela está me afetando? Medo? É medo isso que eu estou sentindo? É medo de quê? Da doença? Do isolamento? De perder o emprego? De ficar sem dinheiro? Medo de quê? Investigue, né? Porque só a partir da identificação dessas necessidades a gente pode partir para uma resposta, né? Aí sim, ok, não entendi, então eu tô com medo. Eu vou deixar esse medo me descontrolar, vou deixar de viver, vou deixar de ter as experiências com as pessoas que eu amo? Não, eu vou procurar respostas equilibradas, respostas potentes, respostas frutíferas para isso que eu estou sentindo. Mas eu só posso procurar essas respostas a partir do momento que eu identifico qual a minha necessidade. E a partir daí eu vou dar respostas adequadas para mim. Por isso que nessa conversa que a gente está tendo, não tem como eu dar respostas universais, né? De que não faça isso e você vai ficar bem. Porque cada um de nós estamos passando por isso de uma forma única, né? E o que vai deixar você bem, nem sempre é o que vai deixar outras pessoas bem. Então, por isso que eu não tenho o objetivo de dar uma resposta pronta e única, né? Porque a gente está vivendo. Mas eu venho aqui para dar algumas recomendações gerais de como alcançar esse lugar de equilíbrio, né? Que não é um lugar estático, né? Não é um lugar pronto. Cheguei no lugar de equilíbrio, tô super bem, tô equilibradíssima. Isso não existe, né? Mas assim, eu cheguei no ponto que me regula, que me deixa bem, que me deixa saudável, né? Então, eu vou trazer pra gente algumas recomendações, né? Que a psicologia, né, vem percebendo a partir disso, que foi desenvolvendo a partir de outras experiências, né, que já foram vividas e que eles recomendam para que as pessoas fiquem bem. Né? Uma das recomendações é investir em exercícios que auxiliem na redução do nível de estresse agudo, no nível de medo, no nível de ansiedade. Quais seriam esses exercícios, né? Leitura, né? Acho que ler é sempre uma forma de trazer a gente para onde a gente está, né? De fazer a nossa mente despreocupar com coisas que estão a preocupando de forma excessiva, né? Eu fiz o exercício de começar a ler poesia. Para mim tinha muito tempo que eu não lia.
Então, assim, ter começado a ler novamente fez muita diferença para mim, porque é algo simples, são livros pequenos, sabe? Onde eu só me concentro no sentir, no que aquilo produz em mim, né? Se você também tem o exercício de ler a Bíblia, se isso te acalma, faça isso, né? Se orar é uma coisa que te acalma, ore também, né? Então, naquele momento que você está muito angustiada, que você está muito ansiosa, faça coisas que te acalmem, né? A gente recomenda também alguns exercícios de respiração. Na internet tem vários videozinhos, né? Coloca na internet lá exercícios de respiração para ansiedade. Então, esses exercícios, eles ajudam muito quando a gente está se sentindo muito angustiado, né? Eles conseguem trazer esse lugar mais de tranquilidade. Outro ponto que a gente recomenda também, manter a sua rede socioafetiva, né? Nem que seja por videochamadas, nem que seja por uma ligação, mantenha os seus afetos, alimente os seus afetos, né? Converse com pessoas queridas, fala sobre o que você está sentindo com outras pessoas, isso é muito importante, não fique guardando os seus sentimentos apenas para você. Então, se você tem essas pessoas na sua vida que te escutam, que te ouvem, fale com essas pessoas, isso é muito importante, né? A gente sempre costuma falar que o isolamento dos corpos não significa isolamento dos afetos, né? Compartilhe o que você está sentindo com outras pessoas, né? Não ignore o que você está sentindo, porque isso não é saudável. Saudável é a gente falar sobre o que a gente está sentindo, né? Outro ponto que a gente recomenda, né? Mas eu acho que é esse ponto que a gente já está na pandemia, né? Eu acho que muita gente já tem feito isso, mas não custa sempre lembrar, né? Buscar fontes confiáveis de informação. A gente sabe que na internet tem muita informação, a gente sabe que tem muita coisa que não é verdade, né? As famosas fake news. Então é importante se informar em sites confiáveis. Se você tem dúvidas, pesquise, confirme se aquela informação é verdadeira ou não. Porque toda informação que a gente recebe que não é verdadeira, ela deixa a gente mais inseguros, né? Então, assim, quanto mais informações de segurança, quanto mais informações verdadeiras a gente tem, mais seguros nós estamos, né? Outra coisa muito importante, reduzir o tempo que a gente passa assistindo informações. Não assistir não é uma opção, porque a gente precisa estar informado pelo menos do básico, né? A gente precisa saber o que realmente está acontecendo no mundo, mas a gente não precisa ficar vendo isso o dia inteiro, né? Então é importante ter esse equilíbrio, né? Se você prefere ler alguma coisa ou ver alguma coisa cedo, veja cedo. Se você prefere à tarde, se você prefere à noite, mas assim, que seja uma vez ao dia, sabe? E que seja em uma mídia, né? Que seja num jornal impresso, que seja num jornal à noite, na televisão, que seja em alguma página que você goste, mas se informe em sites confiáveis e apenas uma vez ao dia para que você fique bem, para que seus níveis de ansiedade diante de tanta informação não aumente, né? Outra coisa que a gente recomenda muito, né? Se você gosta de ajudar outras pessoas, faça isso, né? Porque estimular esse sentimento solidário faz muito bem para a gente, mas principalmente para outras pessoas. E a gente sabe que a gente vive no nosso país uma desigualdade muito grande, tem muita gente passando muita dificuldade nesse momento. E acho que nós, como cristãos, temos essa responsabilidade, né? Seja de contribuir com o nosso tempo, seja contribuir com o nosso dinheiro, seja contribuir com as nossas orações, mas ajude outras pessoas, né? Esteja junto com outras pessoas. A gente não tem noção do quanto isso faz bem pra gente e para outras pessoas também, né? E a gente, né, por último, recomendo que, mesmo se depois de tudo isso que você fez, você acolheu os seus sentimentos, você nomeou o que você estava sentindo, você entendeu qual era a sua necessidade, qual era o seu medo, qual era a sua angústia,
né? E você colocou essas recomendações gerais em prática, e se mesmo assim isso está te afetando de uma forma como você nunca foi afetado antes, se isso está te trazendo muita angústia, muito sofrimento, procure ajuda profissional. Procura um médico e se ele indicar, se ele recomendar para você, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque nós profissionais estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, né? Eu sei que às vezes a gente, nossa, mas eu sou filho de Deus, eu não devia estar passando por isso. Nós somos sim filhos de Deus, mas isso não nos isenta do sofrimento. E eu acredito muito que Deus ele nos capacita, né, para ajudar vocês, nós que somos profissionais de saúde, né? Ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento para ajudar vocês quando vocês estão passando por esses momentos difíceis, porque nós somos humanos, nós vamos passar por esses momentos difíceis. Estranho seria se a gente passasse por tudo isso e, não, estamos bem, não, isso não está me afetando, né? De forma alguma. Isso vai nos afetar sim, porque o que a gente está vivenciando é muito difícil, uma coisa única na nossa vida. A gente nunca passou por isso antes, né? Então, eu acredito muito que nós estamos aqui para isso, para orientar, para ajudar, para acolher, né? Então, se você precisar dessa ajuda profissional, não hesite, procure ajuda, tá bom? Porque os sentimentos de frustração, impotência, ansiedade, ele vem para dizer o que é importante para a gente. Me sentir segura era importante para mim. Então, quando veio uma pandemia que me deixa insegura, que me deixa com medo, é totalmente aceitável que eu me sinta assim. E aí eu vou procurar respostas, eu vou procurar entender o que eu estou sentindo e dar respostas adequadas, saudáveis, né? Respostas potentes e frutíferas. E é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, né? Oro para que esse momento passe o mais rápido possível. Mas se não passar, que a gente continue nos cuidando uns dos outros, né? Tudo que a gente fez de importante no mundo, a gente fez juntos, né? Se a gente está junto, a gente vai passar por isso, a gente vai atravessar isso juntos. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Obrigada, Aline, pela confiança. É uma honra estar aqui conversando com vocês. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.